galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, ontem foi a tal festa de filiação do Moro junto ao Podemos. Tem muita coisa pra gente comentar, até posso adiantar uma das mais interessantes de todas, que é a repercussão dentro do PT dessa pré-candidatura do Moro. E, gente, os petistas adoraram. Para eles é motivo de celebração, viram com bons olhos, desde a base até os estrategistas da campanha do Lula. E mais, temos um print, para mim acho que foi um dos melhores prints do dia de ontem, um intelectual petista, gostando aí da pré-candidatura do Moro. E vocês devem saber, né, que um intelectual, ele não está pensando em 2022, ele está pensando no longuíssimo prazo, na estratégia macro, ou seja, a pré-candidatura do Moro é vista com bons olhos para o plano, né, de longo prazo da esquerda brasileira. Enfim, tem várias coisas também bem polêmicas, a fala do Moro aí sobre comunicação, jornalismo, que a gente fica com medo, até com receio, que pode acontecer com a população comum nas redes sociais, quem sabe até censura do povo comum, ainda mais quando quem fez a biografia do Sérgio Moro é a senhorita Joyce Hasselmann, que tem a PL 3144, que foi a pensada dentro da PL 2630, que é a PL das fake news. Moro também aí mentiu, na verdade sim, foi muito hipócrita em várias falas, ele quer falar que é o bastião do combate à corrupção, e tinha uma galera que tava com ele em cima do palco que, rapaz, não combina muito bem com o discurso, né, da corrupção. E não tô falando do Álvaro Dias, não, tem mais gente, até vamos falar, né, quem que estava ontem lá na festinha do Sérgio Moro. Vamos também mostrar umas falas que ele fez contra Bolsonaro, acusando de várias coisas, e mostrar os próprios Sérgio Moro desmentindo ele. Vamos relembrar alguns momentos memoráveis do Moro elogiando o governo Bolsonaro. Já mudando de assunto, temos novidade de Bolsonaro PL, um probleminha no estado de São Paulo, temos coisas ligadas ao judiciário, o STF, vamos falar do Cássio, e tem umas notícias que eu acho que são bem legais, porque a imprensa brasileira está com medo das nomeações que Bolsonaro pode fazer nos próximos dias dentro das altas cortes do judiciário brasileiro. Mas enfim, vamos começar aqui. Ontem lá na filiação do Moro, bateram em uma foto, essa primeira aqui, né? Põe um cerrado pra cima. Gente, teve até uma galera que falou, mas eu já vi fulano, cicrano, beltrano, com a mão pra cima também. Isso não é motivo. Já vi até, eu acho, o Bolsonaro. Uma coisa é Bolsonaro com a mão assim. Então vale um, não vale pra outro? Cara, entende uma coisa. Quando alguém da direita faz esse gesto, é alguém da direita. Eu sei que o que o cara pensa. Agora, quando é o Moro, que é um cara que é chamado pelos próprios amiguinhos da Lava Jato de russo, né? Era o jeito que ele chefiava lá, era como se fosse uma Lubyanka. Um cara que tem ideias de esquerda como o meu corpo, minhas regras, né? Ele celebra na sua tese de doutorado, tá falando do meu corpo, minhas regras, né? Que ele acha que realmente a mulher tem que ter o direito. Um cara que é desarmamentista, amiguíssimo da Ilona Zabor, que defende todas essas coisas, que em entrevista já comentou no passado que tem como um dos seus livros de cabeceira um livro do Deng Xiaoping, um dos grandes líderes da Revolução. Na verdade, da Revolução, mas do Partido Comunista lá do país, dos chefes do João Dória. Então, quando eu vejo um cara desse, com essa postura sempre autoritária, que flerta com a tirania, eu fico bem receoso quando eu vejo o Moro fazendo essa pose. Bastante receoso. Mas, enfim, a imprensa tenta falar que Moro não faz mal a ninguém, né? Tá aqui, muito cru. Moro faz fono e treina oratória para encarar Lula e Bolsonaro. Isso aqui eu achei interessante. Ontem, no início do dia, quando eu vi essa matéria, até falei, rapaz, o Moro tem... A voz do Moro, não sei se assim, um pouquinho mais velhos vão lembrar, do Snarf. Você lembra do Snarf, dos Thundercats? Eu achei interessante até que ontem, lá na live, o Alessandro Santana, lá do canal do Negão, ele comentou sobre isso. Falou, fiquei com inveja lá do Bigodinho, do Kim Paim. Como é que eu não pensei nisso, que a voz do Moro era igual à voz do Snarf? Mas enfim, brincadeiras à parte, vejam só. Moro mostra que ele é o mesmo de sempre. Um cara petulante, né, um pouco até arrogante, faz algumas comparações que você fala, meu Deus, é quase o iluminado na Terra. O grande iluminado. Representante do iluminismo brasileiro. Você vê aqui, a Ju diz, vocês acreditam que ele falou isso? Se comparou com Davi. Davi não tem a mínima noção de quem foi Davi. Tá lá, Se necessário, eu lutaria sozinho pelo Brasil e pela justiça. Seria Davi contra Golias. Mas, ao ver esse auditório, tenho certeza que não estou sozinho. Sérgio Moro, em discurso de filiação Podemos.
Realmente o Moro não estava sozinho no auditório. Quem estava lá com ele? Luiz Miranda. O Luiz Miranda. E você nota aqui na foto, né? Diversas pessoas sem máscaras. Mas que baita pessoal negacionista, viu? A começar pelo próprio Moro. E a imprensa caladinha. Ninguém falou em máscara. E a Lisa diz, ó, faça a coisa certa sempre. Crie um discurso anticorrupção, inicie sua campanha presidencial de forma antecipada e convite o Luiz Miranda para a foto. Cadê a máscara? Aí você vê aqui, ó, o Luiz Miranda bateu foto junto com o Moro, colocou no Facebook dele, aí tá lá, ó, alguém avisa o marqueteiro do Moro que tá feio, tá feio. Tá lá, ó, encontros cabulosos, matéria aqui do Globo. Deputado federal do Distrito Federal é acusado de aplicar golpes milionários no Brasil e nos Estados Unidos. Reportagem do Fantástico entrevistou 25 pessoas que se dizem vítimas de Luiz Miranda, do DEM. 11 gravaram entrevista. Parlamentar nega as acusações. Tá lá com o Moro, né? Olha só, chega de corrupção, chega de mensalão, chega de rachadinha, chega de orçamento secreto, chega de levar vantagem em tudo e enganar o povo brasileiro. Fala do Moro ao lado do Luiz Miranda. Olha o sorriso no rosto do Moro. Carisma zero. 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 Não tem carisma nenhum. Meu Deus do céu. E o Luiz Miranda já tá aí, né? Ele deve ter visto o seguinte, ó. Pô, são as acusações aí de gente pé de chinelo. Um monte de pé de chinelo. Esses brasileiros aí que vai pros Estados Unidos, sabe? Feitar hambúrguer. Ih, pé de chinelo. Não... Eu que sou pé de chinelo, o pessoal tá aí. O Álvaro Dias, que é o Álvaro Dias, que a Lava Jato, sabe, foi citado mais de 2 vezes, o Moro não fez nada. Então, cara, eu vou colar com o Moro, que aí eu tô certo. Se com o Álvaro Dias não deu nada, quem dirá comigo, que foi com um monte de pé de chinelo. Então, já tá aí mirando o Podemos. Negocia entrar no Podemos. Se o Álvaro Dias, que foi citado mais de uma vez, e que o Moro sequer comentou ontem, ele não responde sobre isso, o Moro não responde porque ele blinda e blindou o Álvaro Dias, então... Acho que o Luiz Miranda se sentiu inspirado. Quem também vai se filiar no Podemos? General Santos Cruz. O general que durante a CPMI das fake news utilizou os slides que, meu amigo, parece que ele recebeu dado pelo Luciano Ayan. Tanto que ele se recusou a responder quem foi que deu. O grande general que estava sendo cotado para ser o vice do Lula logo no início aí da pré-campanha. Olha só, né? É sensacional. Mesmo que seja vice, né? É visto pelos petistas como alguém que pode servir de interlocutor dentro do exército para restabelecer pontes com o PT. E tá lá, se aproximando do... É o time do Moro. É o time do Moro. Quem também estava lá ontem? Ex-bolsonarista, né? Joyce Hasselmann, Luiz Miranda, Kim Kataguiri, o Mandetta, o Santos Cruz, o Dória desistiu de última hora. E sobre isso, sobre esses tais de ex-bolsonaristas, o André Marinho ele fez uma postagem, muita gente levou na brincadeira, eu acho que tem que considerar algumas coisas. Ele fala o seguinte, ó. Se eu contasse pra vocês a quantidade de amigos bolsonaristas sussurrando pra mim que estão se coçando para desembarcar do Titanic do mito, para apostar na candidatura Moro, vocês ficariam enjoados. Ai, ai, 2022 promete. Eu não acho que ele tá errado, não. Tem muita gente que vai pular do barco. Só tá esperando a hora certa. Só a hora certa. Quer ver aqui um exemplo? 2 pessoas que até então, pelo menos uma delas, foi eleita, né, nas barbas de Bolsonaro e agora já tá colando com o seu Sérgio Moro. O senador aqui, ó, Marcos Duval. O senador que cuidará da segurança pública de Moro. Eleito na esteira bolsonarista, você vê, ó, até o Globo sabe disso. Até o jornal O Globo sabe disso. O senador Marcos Duval vai assumir a área de segurança pública do programa de campanha de Sérgio Moro. O convite foi feito em jantar na última terça-feira na residência da presidente do Podemos, Renata Abreu. Olha aí. Já pulou do barquinho. Eleito nas barbas de Bolsonaro. Já tá colando com o Moro. Beleza, é do jogo. Você vê quem tá aqui do lado dele, olha só quem é o Girão. O Girão. Surfou nas redes sociais, né? Beleza, fez o certo, defendeu o governo, grande parte aí, mostrando a verdade na CPI. E já tava ontem, ó.
Participei do ato de filiação do ex-ministro Sérgio Moro ao Podemos. Em seu discurso sereno e forte, ele ressaltou a necessidade de diálogo para unir o país, a importância de enfrentar a corrupção, o retorno da prisão em segunda instância e o fim da reeleição e do foro privilegiado. A importância de enfrentar a corrupção. Tá falando o quê, Girão? Que o governo não enfrenta? Durante a pandemia você mostrou por diversas vezes, cara, o que o governo fez. Quem estava deixando de investigar a corrupção eram seus colegas de Senado, Renan Calheiros. Pô, já tá dando um duplo twist lacrado. Um lacrado, né? Lacrador, só pode. E olha só, ele tá de máscara, você consegue ver. Olha o sorriso do amigo. Olha que sorrisão do Álvaro Dias. Eita, rapaz. Esse daqui tem motivo de estar feliz, hein? Esse daqui, rapaz... Acho que se não fosse pelo Moro, era capaz de estar vendo o sol nascer quadrado. Parabéns aí, juiz Sérgio Moro. Ajudou muito o Álvaro Dias. Aí você vê aqui, né? Vamos relembrar um passado. Moro aí, o combate da corrupção. Não a isso, não aquilo outro, não tudo mais. E aí parece que Moro, no discurso de ontem, ele fala várias coisas que mostra que, no mínimo, ele tem um problema de falta de memória. No mínimo, ele tem um problema de falta de memória. Olha essa primeira postagem aqui de cima, do dia 26 de março de 2019. Festa da democracia. Povo manifestando sem apoio ao presidente Bolsonaro. Nova Previdência e ao pacote anticrime, sem pautas autoritárias. Povo na rua é democracia. Com povo e congresso avançaremos. Gratidão. Isso aqui é só para mostrar porque o tempo passou e quem acompanhou o Moro desde que ele saiu do governo, ele acusa os bolsonaristas de serem autoritários, né? Pautas de fechar o Congresso, fechar a Câmara, fechar tudo. E essa data em específico foram as manifestações do dia 26, onde o MBL, que já faz parte aí, né, do grupo de campanha do Moro, acusou que os bolsominions estavam querendo fechar o Congresso, fechar o Supremo, que as manifestações eram golpistas, e não foi. Inclusive foi quando o Danilo Gentili desembarca do bolsonarismo e hoje também está colado com Sérgio Moro. Tem método, muito método. Mas essa daqui é mais interessante, ó. O compromisso assumido com o presidente Jair Bolsonaro de sermos duros contra a corrupção, crime organizado e crimes violentos permanece o quê? O quê, Sérgio Moro? Fala alto, firme e forte. Ah, mas beleza, isso aqui foi em setembro, o tempo passa. Beleza. Aqui a gente tem maio de 2019. No ponto, bom lembrar que, não fosse a vitória eleitoral de Bolsonaro, estaríamos hoje sob controle social da mídia e de quem? Do judiciário. Judiciário, que estava expresso no programa da oposição democrática. Aliás, Bolsonaro reafirmou hoje o compromisso com a liberdade da palavra. E aí, quando teve as buscas e apreensões, né, ele bateu palma. E ele não criticou o judiciário. O print está aqui, ao longo do vídeo a gente vê. Eu tava voltando no passado, eu achei isso aqui bem interessante. Isso aqui a gente sempre comenta esse assunto, mas cada vez aparece uma coisa nova. Olha só, ano passado, no dia 13 de julho, o Moro falou o seguinte, ó: sou eclético no gosto musical, mas, citando gosto de É uma partida de futebol do Skank. E olha que interessante, aquela matéria clássica que a gente já viu várias vezes aqui em vídeo, que envolve o julgamento do Duran e do Zucoloto, a foto da revista Veja é exatamente Moro, Zucoloto, Rosângela junto com Samuel Rosa no show do Skank. No show do Skank. E aí, será que o Moro, durante esse julgamento, que a Veja diz, ó, Moro poderia ser impedido de julgar ex-advogado do Odebrecht. Moro não podia julgar. Por quê? Porque o escritório de advocacia do Zucoloto, do qual Rosângela Moro, esposa do juiz, foi sócia, era correspondente na cidade paranaense do escritório de Duran. Ou seja, Moro tinha que se declarar impedido. Ele não fez, porque esqueceu. Será que o Moro esqueceu dos vínculos com o Zucoloto? Não tem como, né? Não tem como. Até show colava junto. E isso daqui só foi possível porque, mesmo o Moro não se declarando, não era papel do Ministério Público. Mas a Veja diz, ó, que o Ministério Público estranhamente ocultou uma resposta da Receita Federal que investigou o caso. E diz, ó, essa informação consta na resposta enviada pela Receita Federal ocultada dos autos pelo Ministério Público. Mas vamos continuar. Moro defende o discurso do combate à corrupção, que Bolsonaro abandonou o combate à corrupção, que isso, que aquilo, outro, blá blá blá, tititi. Um monte de conversa mole.
A melhor coisa para refutar o Moro é o próprio Moro. O próprio Moro. Essa entrevista aqui já estava na boquinha da saída de Sérgio Moro do governo. E a pergunta que fica assim, né? Quem que mudou? Quem mudou foi Bolsonaro ou quem mudou foi o Moro? Na verdade, o Moro só estava escondendo os seus reais objetivos. A matéria se chama Moro diz que a oposição, às vezes, não é tão racional. Eu até acho que essa matéria tem a tendência de ser deletada do site da CNN, né? Porque tem coisa aqui que eu acho que o Moro se arrepende de ter dito. A primeira pergunta era: o ministro, a população brasileira está, eu diria, indignada, à espera do país do futuro, crendo que esse país realize o seu potencial. Estamos cansados de um país descendo do futuro, blá blá, tititi. E vem lá, ó. O que está acontecendo? Antes do senhor começar a responder, sabemos perfeitamente que o senhor não é o chefe do executivo, mas esperamos que o senhor nos dê a sua visão como um braço importante do executivo, do seu relacionamento com outros poderes. E aí o Moro responde, ó. Primeiramente, obrigado aí, William Vac, Caio. Existe um objetivo muito claro, pelo menos nessa gestão que foi eleita em 2018 e assumiu em 2019, ou seja, o governo Bolsonaro, que as missões principais seriam a recuperação da economia. Isso envolveu daí o aumento do emprego, aumento do bem-estar geral, um comprometimento também com a diminuição da corrupção e o aumento da integridade. E esses objetivos permanecem. No dia 17 de março de 2020, Moro falava, sim, o objetivo de combater o crime, corrupção, permanece no governo. Bolsonaro não abandonou. Isso tem sido tentado fazer pelo Poder Executivo. Presidência, tá tentando, né, Moro? Beleza. Claro que é sempre um desafio, afinal são demandas antigas da população brasileira. Acho que o governo do presidente Jair Bolsonaro tomou várias medidas nessa linha. Agora, dentro da democracia, existe a vez de divergências razoáveis, existem também disputas, isso tem que ser construído. Que os problemas são a divergência, né, com os outros poderes. Aí perguntavam, como que o senhor enxerga o relacionamento entre poderes? Ele é essencial para cumprir exatamente esse catálogo de propostas que o senhor acabou de mencionar. Aí falou, o governo, o poder executivo, pode tomar as medidas, blá blá blá, tititi. No finalzinho ele começa a falar, ó. Então, agora chega um ponto que precisa também de mudanças legislativas ou, às vezes, até de modificações nos outros poderes. O Poder Judiciário também tem um papel importante nisso. Agora, isso tem que ser construído, isso tem que ser trabalhado. Até março, Moro sabia que o Congresso e o Judiciário, não estavam trabalhando em prol das pautas anticorrupções, contra o crime organizado. Poxa, Moro, quem é que mudou, cara? Quanta hipocrisia. Quanta hipocrisia. De onde vem a conclusão de que 15 meses depois está mais difícil combater a corrupção? Aí vai lá, ó. Blá, 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 toda ação gera reação, isso, aquilo, outro. O combate da corrupção não se encerra num caso específico como a Lava Jato. Peraí. Quer dizer que o combate à corrupção não acaba se a Lava Jato acabar? Então por que você fica repetindo o tempo todo? Eu vou retomar a Lava Jato, eu vou retomar a Lava Jato, o governo enterrou a Lava Jato, Uai, não tá falando aqui que combater a corrupção não se encerra com um caso específico? O que mudou, cara? Quanta hipocrisia, irmão. Não se encerra com a condenação de alguns grandes criminosos. Isso é importante, isso sinaliza a redução da impunidade e o avanço no combate à corrupção, mas é nossa responsabilidade. Nós tentarmos manter esse patamar e evitar retrocessos. Olha só, um dos retrocessos, olha quem promoveu um retrocesso no combate ao crime, à corrupção, que já mencionei respeitosamente, foi a revisão pelo Supremo Tribunal Federal da execução da condenação em segunda instância. Agora isso não partiu do executivo. Poxa, cara, o discurso mudou, né? Candidato hipócrita, mentiroso. Ainda vai, cara, essa entrevista é sensacional. Ministro, mas há medidas que partiram do executivo, como a própria mudança do COAF. Se lembra do COAF? Foi aquele chororô. O COAF. Bolsonaro tirou o COAF do Moro. Vamos ver o que o Moro falou no passado. O que o Moro falou sobre a decisão.
Aí a própria mudança de regras de gestões dentro da Receita Federal. Então a gente pode concluir que nós assistimos em 2019, enquanto o senhor estivesse aqui, muito embora não diretamente partindo do senhor, uma decisão do senhor, de uma decisão do senhor, nós assistimos a um enfraquecimento de medidas que fortaleciam a Lava Jato. O senhor citou esse tempo, mas fala sobre isso. Aí o que o Moro diz, caso COAF. Do poder executivo, eu discordo absolutamente. Não, porque o governo executivo faz isso. Não, eu discordo absolutamente. O Bolsonaro não fez nada. A culpa não tem nada a ver com o Bolsonaro. A questão do próprio COAF. O COAF, antes da minha gestão, estava no Ministério da Fazenda, durante a própria Lava Jato. Houve uma decisão do presidente de transferir o COAF ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eu sempre falo isso brincando. Eu nunca pedi isso, mas veio e acho que foi uma decisão oportuna. Nós fortalecemos o COAF aqui no Ministério da Justiça. Infelizmente, o Congresso, por sua maioria, entendeu por voltar para o Ministério da Economia e depois para o Banco Central. Então foi o Congresso, não foi Bolsonaro também? Mais uma narrativa, chata, repetitiva do COAF. Você defendeu o Bolsonaro, né, irmão? Mudou tudo. Mas o COAF tem atuado com absoluta independência, inclusive levou do Ministério da Justiça os cargos que nós reforçamos com o nosso consentimento. A gente sabe, né? Érica Camarena, Márcia Anselmo, aquela turminha que trabalha com o Moro desde o Banestado. Então, no fim, ele fala, então, não houve qualquer medida dessa espécie. O Executivo não fez nada para impedir o combate da corrupção. Essa entrevista aqui eu acho que o Moro vai pedir para tirar do ar. E mais uma perguntinha para a gente avançar. A sua relação com o presidente Jair Bolsonaro é um pouco conturbada? Tem hora que parece que vocês estão mais próximos, tem hora mais afastados. O senhor sente que ele vê o senhor como uma ameaça política? E o Moro diz, não. A relação com o presidente é muito boa. Nós temos, evidentemente, divergências como qualquer pessoa, mas nós temos convergências importantes. Quais? Bora falar. Uma em especial, especialmente no fortalecimento do combate à criminalidade. Moro diz que ele e Bolsonaro, eles convergem para combater o crime, que Bolsonaro não dá vida fácil para bandido, jamais. Quem mudou, né? Como as coisas mudam, quanta hipocrisia foi dita ontem, né? Naquela festança que ninguém sabe quem pagou, quanto se gastou, um monte de gente enrolada. Esse é o Sérgio Moro. Mas, rapaz, é tá da hipocrisia. E aí aquela típica matéria que envelhece mal. Envelhece muito mal. Ainda mais quando é uma matéria que só saiu no antagonista. O principal veículo de comunicação do Sérgio Moro, basicamente assessores pessoais de comunicação. 8 de maio de 2020, como revelou a Cruzoé, Moro impediu Bolsonaro de usar a Polícia Federal do Rio de Janeiro contra o Witzel. Aí você vê no dia 14, Você lembra lá? Empresário ligado a Witzel é preso pela Lava Jato. E o Witzel acabou, né? Busca e apreensão, impeachmentado, uma galera no Rio presa, desvios detectados. É mesmo antagonista? Quer dizer então que o Moro estava blindando o Witzel, O grande juiz que combatia a corrupção estava blindando o Witzel? Envelheceu mal, envelheceu muito mal, hein? Eita, rapaz, como envelhece mal as coisas. Isso aqui é para aproveitar uma coisa que também é antiga, que acho que vale a pena te mencionar. Vamos falar de Bolsonaro. Moro aí, o grande combatedor da corrupção. Bom, Sarita fez uma thread ano passado, 25 de maio, um mês depois da saída do Moro, e falava o seguinte, A luta de Jair Bolsonaro contra a corrupção começou antes da Lava Jato, quando poucos nas estruturas de poder do país falavam nesse tema. Em 93, denunciou a compra de deputados para ampliar a legenda do PSD. Bolsonaro recusou a oferta de $85 mil para mudar de partido. Tá lá, Bolsonaro acusa Onaireves e envolve Fleury no troca-troca. Em 97, quando havia na Câmara rumores sobre o homem da mala que pagaria R$200 mil ao deputado que votasse favorável à proposta legislativa que permitiu a reeleição de FHC, Bolsonaro votou contra. Votou contra. Matéria Folha de São Paulo, 97.
Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil. Bolsonaro relembra na postagem de 2016, em 97, blá blá. Parte desses votos foram comprados, segundo Delcídio do Amaral. E tava lá, ó, reeleição, como cada um votou. Em amarelo ali destacado, Jair Bolsonaro votou contra. Não, ninguém me compra. Isso aqui é não ter preço, Sérgio Moro. Isso aqui é não ter preço. Aí você vê, ó, no primeiro mandato do governo Lula, Bolsonaro denunciou que foi oferecido a ele o controle da superintendência do aeroporto Santos Dumont, um dos mais lucrativos do país, em troca de apoio às pautas do governo. Não aceitou e denunciou. Há uma reportagem da Folha publicada naquela época. A reportagem que eu achei, na verdade, saiu no Estado de São Paulo. O autor é o Eugênio Lopes. Isso aqui eu achei no site do Senado. Se chama Bolsonaro diz que teve oferta do PT para trocar cargo por apoio. Não trocou. Não usou o cargo que tinha como chantagem. E se não botar o cara que eu quero, eu não vou ser mais ministro. Isso aqui que é fibra. Foi um dos que denunciou o esquema nefasto do mensalão, isto é, a sofisticação da compra de votos parlamentares, subordinando a ação do parlamento ao esquema de poder totalitário do PT. Bolsonaro foi citado no julgamento no STF como único de seu partido que não se vendeu. Isso aqui é não ter preço. Isso daqui é não ter preço. Ele também denunciou o Petrolão, o uso de médicos cubanos para o financiamento da ditadura, os possíveis desvios no BNDES, que agora o Sistema Integrado pelo Centrão concluiu CPI livrando a cara de Lula e Dilma, entre tantas outras denúncias. Nunca se calou, nunca se deixou intimidar e nunca se deixou seduzir por ofertas de enriquecimento ilícito. Possui uma vida simples, sem luxo, sem grandes posses, sem ostentação, compatível com a de um deputado por quase 30 anos que nunca quis se sujar. Ninguém vai apagar da história, né? Esse realmente sangrou pelo país. E aí no discurso de Moro. O Brasil não precisa de líderes que tenham voz bonita. O Brasil precisa de líderes que ouçam e atendam a voz do povo brasileiro. Esse vídeo aqui, eu vou mandar ele lá no Telegram. Não dá pra passar aqui porque tem um recorte da Globo. A Tsuki fez um vídeo sensacional para mostrar a cara de pau e hipocrisia do Moro. O Moro escuta a voz do povo? O Moro? Não, o Moro não dá. Só escuta aqui o início do vídeo que vocês vão entender. O vídeo ela botou início em 2x, aí tá meio rápido, mas dá pra ouvir. Olha só. Uma portaria do ministro da Justiça, Sérgio Moro, autorizou o uso da Força Nacional de Segurança nas ações de combate ao novo... Uma portaria do Moro permitiu o uso aí da força contra o povão, né? Por causa da pandemia. E por outro lado, a pessoa que infringir essas medidas determinadas pelos médicos, autoridades sanitárias, de isolamento ou quarentena, pode estar cometendo um crime. E aí vai ter que responder perante a justiça. Podendo até ter que cumprir uma pena de prisão. Podendo ser presa. Moro escutou o povo, né? Povo faminto. Quem lembra? Aqui são alguns frames que eu peguei lá do vídeo da Tsuki. Que lembra do caso lá do cara da loja de roupa. Meu Deus do céu, aquilo foi um absurdo. Esse daqui de baixo é o caso clássico. Esse aqui todo mundo viu. A senhora que tá sentada sozinha no banco da praça. Olha só. 4 homens pisoteando. A casa da mulher sozinha andando na praia. Esse é o cara que escuta o povo brasileiro. O cara que fez a população sofrer repressão policial, ter os seus direitos tolhidos, várias pessoas que perderam o direito de trazer o sustento para sua casa. É esse o cara que escuta o povo brasileiro. Entendeu? O discurso desse cara foi um show de horrores. Isso daqui, olha só. Jamais usarei o Brasil para ganho pessoal. Vocês sabem que podem confiar que eu sempre vou fazer a coisa certa. Ninguém irá roubar o futuro do povo brasileiro. Estou, portanto, recomeçando hoje à disposição de vocês por um Brasil justo para todos. Muito obrigado. Nunca vai usar nada para ganho pessoal? Você não vai usar o Brasil para ganho pessoal? Isso daqui é o quê, Moro? Daqui é o que, Moro? Conflito de interesses. TCU, Tribunal de Contas da União, dá 48 horas para a empresa que contratou Moro se explicar. Uma empresa estrangeira, ganhando aqui no Brasil, tirando proveito do país.
Consultoria Álvares e Marçal, administradora da recuperação judicial da Odebrecht, terá de detalhar as circunstâncias da contratação do ex-juiz da Lava Jato. Ah, mas você não estava trabalhando nada ligado ao Odebrecht, né? É. E meu nome é Indiana Jones. Não vou tirar proveito de nada do Brasil. As pérolas do discurso do Sérgio Moro de ontem. Isso daqui. A propaganda promovida pelo Maynard em seu site pode ser considerada propaganda eleitoral antecipada para o Moro? Você vê, ó. Não, então teve uma matéria que era o seguinte. Dólar cai e bolsa sobe depois, né, do discurso de Moro. Tá mais ou menos aqui assim. Cara, é inacreditável. O nível de distopia que esse cara vive. Mas você vê, ó, o bom senso antissistema. Sérgio Moro surpreendeu positivamente em seu primeiro discurso público como pré-candidato e já está em campanha. Já está em campanha. Quem diz isso é um dos principais assessores de comunicação, né? Isso aqui não é o principal Maynard, aqui é o Cláudio Dantas, mas é como se fosse. E por sinal, o Maynard foi proibido, né? Proibido de participar da festinha do Moro. Pequeno dia para os mamateiros. Os mamateiros ficam tristes. Aí na pergunta, né? Sérgio Moro lançando campanha e discussão como candidato quase um ano antes do permitido. Hoje fica evidente que Sérgio Moro nunca prezou por jogar dentro das regras. E mais. Essa fala aqui foi completamente abjeta. Moro falando da imprensa. Veja se esse aqui realmente não vai ser o candidato da Folha de São Paulo. O candidato da Globo, o candidato aí de todos os grupos que querem calar o povo. Quer que a gente volte para a década de 90, 80. A gente sentava em casa, a gente ligava a TV, ouvia o William Bonner falar o que ele quisesse e no máximo a gente reclamava por quem estivesse lá no mesmo cômodo que a gente. Ou reclamava no dia seguinte do trabalho, na escola e acabou. Não pode falar com mais pessoas. Olha que fala preocupante. Essa fala aqui é preocupante demais. Peraí, cadê? Tá aqui. De respeito e generosidade à imprensa. Chega de ofender ou intimidar jornalistas. Ofendente? Quem que tá intimidando jornalista? Você tá falando de quem? Porque pelo que eu saiba, a gente tem assim, uns jornalistas da direita que estão presos. Será que o Moro tá falando desses? Presos, assim, que alguns tiveram que fechar suas empresas, né? Não podem mais sobreviver. Meio estranho, hein, Moro? Meio estranho, né? Óbvio que não, ele tá falando da grande mídia. Os jornalistas são essenciais para o bom funcionamento da democracia e agem como vigilantes de malfeitos dos detentores de poder. É mesmo? E você nunca deu uma única palavra das coisas que aconteceram contra os conservadores, né? Uhul! A liberdade de imprensa deve ser ampla. Jamais iremos estimular agressões. Jamais iremos propor o controle sobre a imprensa social ou qualquer que seja o nome com que se queira disfarçar censura imprensa ou controle de conteúdo. Imprensa. Isso vale para mim e para qualquer pessoa que quiser me apoiar. Imprensa. Ele não fala nada das redes sociais. A imprensa. A imprensa é um braço importantíssimo aí, né? Dessa aliança do Moro. Ah, rapaz, se serve, o Moro não é mole, não. E aí você vê, né? A postagem que a gente comentou. O Moro traz o print que bateu do presidente da República, onde Bolsonaro estava insatisfeito com os constantes vazamentos que estava tendo aí pro pessoal do antagonista, do Maynard, dos mamateiros. Aí ele diz, ó, mais um motivo para a troca, o PF na cola de 10 a 12 bolsonaristas. Aí Sérgio Moro diz, ó, Polícia Federal tem que trabalhar com autonomia, que sejam apurados os supostos crimes no Rio de Janeiro e também identificados os autores da rede de fake news e de ofensas em massa. Quer dizer que agora tem uma rede, Moro? Isso aí foi ano passado. Diante das denúncias de interferência na PF, o ministro Alexandre de Moraes manteve os delegados que estavam na investigação, que, por sinal, o chefe aí da equipe é o Igor Romário de Paula. Trabalhava com Moro desde o caso do Banestado e foi Moro que levou para Brasília. Esse aí é o cara, né, que promete
Bom, vai prender um monte de senhorinha. E o Carlos Bolsonaro fez um comentário ontem que é uma coisa que a gente já comentou em vídeo. Tenho a impressão que tem gente vindo candidata com o único intuito de usufruir o que dizem combater. Foro privilegiado. O Moro quer o foro. É só isso que o Moro quer. Vai arder pro lado dele, vai arder pro lado do Deltan. A esquerda tá voltando. E a esquerda tá voltando organizada no Congresso. A partir de 2023 querem vir com tudo. Dirceu tá montando o time. Sabem que isso não caminha, pois nunca teve interesse no Congresso. Assim, saem de moralistas e sua nova vida política escorada no método. É muito fácil você defender pautas que você sabe que não vai avançar. Aí você, eu sou o único que luta contra isso, olha como eu sou bonito. Eu luto, ninguém mais luta, é por isso que não avança. E veja só, o Duran tá dando uma cutucadinha, né? Não acho que o Duran seja nenhum santo nem nada. Eu só queria que esse caso realmente fosse julgado assim da forma mais comum, né? Não pelo Moro, que tá meio que envolvido com os Zucolotos, é meio estranho. Mas a Folha ontem trouxe a matéria. TCU determina que procuradores da Lava Jato devolvam diárias milionárias. E eles podem até ficar inelegíveis. Janot e Deltinha inelegível em 2022. Parece que não adiantou muito, né? Ter saído fora do MPF e tentar desaparecer com 52 processos. Tá lá, ó. Será que agora a Deltan vai utilizar a nova lei de improbidade que tanto reclamou para se defender? TCU determina que procuradores do Lava Jato devem devolver diárias milionárias e Dallagnol pode ficar inelegível. Essa é a turma do Moro. Só os bastiões da justiça e da moralidade. E aqui é a parte interessante. Vamos falar do PT. A gente já vem comentando. Eu ainda acho que o Moro não vai ser candidato à presidência da República. O Moro tá entrando só para ajudar o PT, só, e conseguir algum apoio, e conseguir um foro privilegiado. Moro tá entrando para ajudar o PT. Lideranças políticas estão em dúvida se Moro será candidato a presidente. Ao afirmar no discurso de apresentação de seu projeto de país que há outros bons nomes e de que não se trata de um projeto pessoal de poder, o que até mostra fraqueza, o ex-juiz Sérgio Moro explicita estar aberto a conversas e a possibilidade de composição de uma chapa de terceira via em que ele não seja o cabeça. Há uma razão. Mesmo o Podemos, que abriga, está dividido. Um segmento do partido mais alinhado ao Álvaro Dias defendia sua filiação com o lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República. Outro grupo, mais ligado à bancada na Câmara dos Deputados, acredita que seu nome é forte, mas que é preciso esperar que os cenários estejam mais claros. Então nem o pessoal do próprio Podemos está 100% convicto na candidatura do Moro. E mais, aí você vê. Olha isso daqui. PT quer usar filiação de Sérgio Moro como um ativo eleitoral. A narrativa, né? Tá vendo aí? Foi tudo perseguição política. Grifado em amarelo. Quem participa da formulação das estratégias eleitorais de Lula acredita que a filiação de Moro ao Podemos será benéfica para o PT em 2022. Parabéns, Sérgio Moro. Parabéns por lutar pelo Lula. Nunca enganou ninguém. Alguns enganou. E é o que eu falei pra vocês. Isso daqui é aquelas coisas que, cara, veio da própria esquerda. Veio da própria esquerda. O pessoal da esquerda aí, né, notando que tem algumas coisinhas erradas acontecendo no cenário. O Emi Sader. Aqui, ó. Compartilhando esse perfil que diz, ó. Tô nem pro Sérgio Moro, veio para dividir a direita. Quanto mais candidatos por lá, melhor. A maioria do Brasil hoje é Lula. O intelectual do PT vê com bons olhos a pré-candidatura do Lula. E o cara da esquerda, ó, danielismo cultural, intelectual orgânico de partido, que é aquele termo lá da própria Revolução Gramsciana, né? E o Rômulo Maia diz, ó, cegado por vontade de voltar a ocupar um carguinho, não seria o único. Meu único consolo irrisório diante desse desastre anunciado por todos será, não sei como é que se fala isso daqui, em cima desse pessoal que já estava se escalando da esplanada dos ministérios até a Fundação Casa de Rui Barbosa, como esse aí. Tá todo mundo aí, né? Feliz, contente, sorridente. Pessoal da esquerda. E veja só, Globo. No PT, discreta comemoração pela entrada de Moro na corrida eleitoral. Apesar de terem feito declarações públicas e postagens atacando o Moro, pelo anúncio, né, da filiação,
As lideranças petistas, nos bastidores, né, próximas a Lula, comemoraram discretamente o movimento do ex-juiz da Lava Jato. Os petistas avaliam ainda que Moro pode enfraquecer Bolsonaro, ao atrair alguns segmentos eleitores que ainda se dispunham a votar nele por não querer Lula na presidência de jeito nenhum. Além disso, de eleitores que o presidente acredita ter o monopólio da atenção como policiais. Então, por essa lógica, Moro tomaria parte desses votos, fazendo o quê? Tornando mais fácil a caminhada de Lula. Vai ficar fácil para o Lula. Parabéns, Sérgio Moro, parabéns. E até na pauta anticorrupção, o calcanhar de Aquiles do partido, os petistas creem que podem confrontar Moro ao reprisar a versão de que sua candidatura confirma a tese repetida há anos, a de que o ex-juiz sempre agiu na Lava Jato com fins eleitorais para boicotar o governo do PT e tirar o Lula da disputa em 2018. Quem poderia imaginar? Folha de São Paulo, na mesma tomada. Sérgio Moro fez questão de assumir o rótulo da direita na corrida pelo Planalto. O Moro não é de direita, o cara é de esquerda, ele é progressista. Depois de servir ao governo Bolsonaro, o juiz começa a trabalhar para roubar voto do presidente. Para roubar do presidente essa fatia do eleitorado. Ele não quer tirar voto do Lula, ele não quer pegar voto do centro. Ele fala que quer unir o país. Se você quer unir, você quer pegar voto da esquerda e da direita. Não, ele só quer tirar do Bolsonaro. Deixa o Lula com os votos dele, né? Meu Deus, eu não sei como tem pessoas que ainda são enganadas por esse cara. E olha essa matéria. Essa daqui, cara, é mais um tapa na cara. Porque é do Boquinha. O Boquita, na verdade. O Carlos Lima, que era membro da Lava Jato. Ele estava lá na festinha do Moro. Ó. Apoia o Moro, mas deve permanecer o nome com mais condições de ganhar. Diz ex-procurador da Lava Jato sobre terceira via. Olha lá, o ex-procurador defendeu a candidatura do Moro, mas disse que o nome deve permanecer na disputa é o que tiver mais chances de derrotar Bolsonaro e Lula. Aí tá lá, ó. Apoio o movimento de Moro, mas acredito que o nome que deve permanecer na disputa é o que tem a condição de ganhar. E isso só será definido mais para frente. O próprio Sérgio tem se manifestado nesse sentido, de que renunciaria se um nome estiver mais competitivo em 2022. Ninguém está forçando uma candidatura de modo egoísta. A terceira via tem que apostar em um único nome, disse o ex-procurador. Oh, quem poderia imaginar, né? Que o Moro desistiria só para ajudar a derrotar Bolsonaro. Falando de Bolsonaro agora, deixando o Moro para trás, dá tempo ainda, graças a Deus. PL confirma a filiação de Bolsonaro no dia 22. O PL... Estava aqui só vendo a coisa que era para ver se estava certa a matéria para botar na ordem certa. O PL acaba de confirmar que a assinatura da ficha de filiação do presidente Jair Bolsonaro, a sigla, será no próximo dia 22. Número do partido nas urnas. O presidente Valdemar Costa Neto deverá se pronunciar ainda nesta quarta sobre a nova aquisição da legenda. Mais cedo, Bolsonaro afirmou que ainda faltava um detalhe. Para bater o martelo sobre sua ida ao PL, a peça solta seria a divisão de forças no estado de São Paulo com o cacique da sigla. O estado é reduto de Costa Neto. E aí a fala de Bolsonaro é o seguinte: São Paulo tem 30 milhões de eleitores. É o maior colégio eleitoral do Brasil. Se eu vier disputar a reeleição, quero ter um candidato ao governo do estado de São Paulo, ao Senado e uma boa bancada de indicados. E está faltando acertar esse pequeno detalhe com Valdemar, que acredito que a gente acerte hoje, declarou Bolsonaro a um jornalista do Espírito Santo. E Bolsonaro disse, cara, esse acordo que ele fez foi no passado, ele fez esse acordo, mas na época não tinha um candidato à presidência. Agora você tem um candidato a presidente. Tem que ter um candidato a presidente. Aí não dá. E aí? A Veja informa o seguinte: apoio do PL a vice de Dória atrapalha plano de Bolsonaro por Tarcísio. E vejam só. A confirmação da ida de Bolsonaro ao PL, anunciada, pode esbarrar em outros planos da sigla em São Paulo. A direção estadual da legenda, com aval de Valdemar, já fechou apoio ao vice de Dória, o Rodrigo Garcia, na disputa ao governo, né? E aí Bolsonaro, por outro lado, quer lançar o Tarcísio. Mandatários do PL se reuniram no fim da tarde de terça para discutir o impasse e decidiram que, por hora, vão continuar apoiando Tucano. Com Valdemar, não existe descumprir acordo ou palavra, diz uma pessoa próxima às conversas.
Mais cedo, Bolsonaro afirmou que ainda faltava um detalhe para bater o martelo sobre sua ida ao PL. A peça solta seria a divisão de forças no estado de São Paulo com o cacique da sigla. O estado é um reduto de Costa Neto. Mas já foi... Bolsonaro vai pro PL, isso tá certo. O que eu quero destacar aqui? O que eu quero destacar é isso daqui, ó. Ao mesmo ponto que isso aqui me indigna, eu fico chateadíssimo. Eu acho um absurdo o partido que quer eleger um presidente da República apoiar a oposição. Eu acho isso um absurdo sem tamanho. Cara, é um absurdo sem tamanho. Mas, por outro lado, pelo menos é válido você ver isso daqui, né? Deixar as coisas em pratos limpos. Não, a gente não vai descumprir o acordo, não. Porque, gente, a grande questão aqui do PL, um ponto é o seguinte. Em algum momento, teve alguém que falou que o Valdemar era conservador. Em algum momento, o Valdemar falou que ele era conservador. Em algum momento, o Valdemar prometeu mundos e fundos. Ele já tá avisando de agora, ó, que não vai dar certo. É isso que a gente espera. Previsibilidade, saber com quem a gente tá lidando. O Valdemar foi preso no mensalão. É réu na Lava Jato. De santo, nada. Zero. Essa daqui era exatamente a crítica que eu sempre fiz ao PTB. O Roberto Jefferson, via público e pagar de bonitão. Chegar e falar, não, a gente vai ter um candidato conservador em São Paulo, a prefeitura. Aí colocou o Marcos da Costa, aliado do Geraldo Alckmin, que flerta com os princípios iluministas da Revolução Francesa. Esse é um conservador? Aí promete e não cumpre. Ah, não sei o que, não, que a gente é conservador. Aí vai ter uma votação de alguma lei. Quem lembra aquela, né? Do abuso de poder que podia colocar um freinho no Supremo. Perdeu por causa de um voto de quem? Do Roberto Jefferson. Cara, você é igual o Valdemar. Ninguém presta. A gente sabe disso. E o bom é isso, que ninguém tá sendo enganado aqui. Ninguém pode falar, ai, mas eu achei que o PL era um partido conservador. Não é. E é bom que seja assim, tudo às claras. Saber quem é quem no jogo político. Bolsonaro tá entrando sabendo do que espera ele. Os deputados também que vão se candidatar, os ministros que vão se candidatar, tenham certeza que todo mundo sabe quem é quem. É melhor assim, jogando limpo, deixando bem claras as coisas. Mas ainda assim, eu espero que o Valdemar reavalie. Porque isso aqui eu acho um grande absurdo, assim como também manter o Marcelo Ramos lá na Amazônia. O cara que é oposição ferrenha ao governo. Oposição ferrenha. Espero que o Valdemar entenda, né? Que se ele quer ter um partido grande, ele tem que pensar grande. Isso daqui parece que é algo muito ridículo, né? Você podendo ter o estado de São Paulo sob o seu domínio, um governador do seu próprio partido. Não, você vai apoiar o Dória? O candidato do Dória. O cara alinhado aí até o Partido Comunista. Meu amigo, não dá. Não dá, Valdemar. Não dá. Repense nisso daí, cara. E aí, olha só. Uma coisa que eu achei bem interessante ontem, viu? Bem interessante mesmo. Bolsonaro nomeará 75 desembargadores na maior canetada da história recente. O que a Folha de São Paulo diz? A avalanche bolsonarista nas cortes será possível graças ao aumento de quase 50% das vagas em 5 tribunais. Aprovado pela Câmara no dia 8 de novembro, serão 57 novos cargos do zero. E também a criação de uma nova corte, o Tribunal Regional Federal da 6ª Região em Minas Gerais. Ele terá 18 novos juízes. Todo o tribunal será basicamente indicado na canetada de Bolsonaro. De um total de 139 desembargadores federais, portanto, o Brasil passará a ter 214, que dá uma diferença de 75, que serão as nomeações de Bolsonaro. A lei que cria os novos cargos já está na mesa de Bolsonaro para ser sancionada. A nomeação de um número tão grande de magistrados em tribunais estratégicos preocupa setores do meio jurídico. Sabe qual é a preocupação? Eles já temem o aparelhamento das cortes pelo bolsonarismo. Gente, na boa, você vê assim as pessoas que Bolsonaro vem indicando. Quando você olha assim de forma bem fria,
A maior parte delas, na maior parte do tempo, apenas se debruça a aplicar a lei como a lei deve ser aplicada. Alguém vai falar que o Aras é um conservador? Mas o Aras é um nota 7, né? Alguém vai falar que o Cássio é conservador? O Cássio não é conservador, mas nota 7, o Bolsonaro diz, é CAC. É CAC. É CAC. Você vê, as nomeações que Bolsonaro fez são nomeações que não fazem ativismo judicial. E aí aquela coisa que eu digo, a gente quer, se a gente, enquanto a direita, a gente luta contra o ativismo judicial, a gente quer que apenas a lei seja cumprida pra gente ter previsibilidade, a gente quer que Bolsonaro indique um iluminado, sabe, um iluminado, só que de direita. Sabe quem é o iluminado, né? Você quer um iluminado de direita, só porque é de direita? Quando é de direita vale, mas de esquerda não vale. Você vê, cara, Bolsonaro faz exatamente o que ele prega. Cara, jogar nas 4 linhas, na lei. Mas o pessoal já tá indignado. Não, tá ruim desse jeito. Para citar apenas um exemplo de enorme impacto político, o ex-presidente Lula foi julgado e preso por determinação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quem confirmou sentença do ex-juiz Moro contra ele. O ministro do Supremo, o Cássio, que já integrou o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, vem sendo apontado como um dos interlocutores preferenciais de Bolsonaro para o preenchimento das vagas. Seu gabinete já estaria recebendo romaria de futuros candidatos. O Cássio vai ficar, o pessoal fala, era 27 anos. Bolsonaro indicou um cara para ficar 27 anos. O Cássio não é conservador. É um cara mais à direita. Até então as posturas dele. Eu tenho certeza que não era o STF dos sonhos de ninguém. Ninguém sonhava com Cássio. Ninguém sonhava. Mas pensa o seguinte, 27 anos, até o momento, vem se mostrando um cara relativamente fiel. A ideia, assim, que o governo Bolsonaro foi eleito, votando naquele sentido, né? Sendo um cara relativamente justo. E tá aí. Vai ficar 27 anos lá. Vai passar o governo Bolsonaro, vai entrar o governo Bolsonaro. Nossos deputados, políticos, senadores vão continuar conhecendo. A gente sabe da importância de ter trânsito no judiciário. E eu falei lá atrás, inclusive você vê, o Mendonça é um cara novo. O Mendonça vai ficar mais de 20 anos. Bolsonaro não é só ser o terrivelmente evangélico. Tem esses outros fatores. Bolsonaro não queria colocar alguém mais velho. Tinha outros nomes? Até tinham. Que é um cara para tempo. Você vai fazer uma mudança grande. E olha só, é 75 aqui. No próximo pleito, Bolsonaro reeleito, são mais 3 no Supremo. Mais 3. Aí já são 5, a corte são 11. Já as coisas vão mudando. As coisas vão mudando. O Brasil tá mudando. Como é que alguém vai falar que o Brasil não tá mudando? Olha só. Cássio vota contra barrar orçamento secreto e defende publicidade de repasse só a partir de 2022. A empresa falou, o Cássio ainda foi mais brando do que o Gilmar Mendes. E no vídeo antes eu falei, se o julgamento tivesse indo assim meio que num a um, como o caso já estava perdido, estava 6-1, eu falei, acho que o Toffoli vai votar contra, porque a mídia estava falando ultimamente que o Toffoli anda muito bolsonarista. Dito certo, o Toffoli votou contra, o Fux também. O Fux eu não esperava, já vi que o Fux ia votar e ia ficar um 7-3. E ainda sobre o Cássio, você vê, há um ano no STF, Cássio foi quem menos concedeu habeas corpus. Que bom, né? Que bom. É o melhor? Não. É o mais conservador de todos? Também não. Mas eu vou ficar jogando pedra também, que foi o pior de tudo, a pior decisão do governo. E botou o Cássio no STF. Vamos olhar assim, decisão por decisão. Acho que Bolsonaro, pelo menos, aí marcou um 6,5, passa. Talvez até 7. E aí, olha só isso daqui também. Vou até falar mais umas besteirinhas. Com a filiação de Moro ao Podemos, volta a carga caso do Banestado no Trending Topics. Quem poderia imaginar, hein? Você vê, Será que finalmente a gente vai começar a discutir isso daqui? Um dos assuntos que mais ficaram, mais foram encobertos na história recente do Brasil. Não teve tanta repercussão. Seria porque a Globo aparecia envolvida no caso e tudo mais? Eu achei interessante porque eu falo pra vocês, esse cara é de esquerda. E ele segue meio que alguns perfis. Ele fala, pelas mãos da direita. Ele não tá muito... Ele tá assim, tá feliz, mas não tá feliz, né? Ficamos em débito com Kim Paim e Renato Giraldi e outros. E anotamos mais um vexame e festival de rabo preso pra esquerda. O cara tá indignado que a esquerda não fala disso.
E eu realmente acho que a esquerda devia falar, né? Vamos discutir, vamos ver o que foi que aconteceu no passado, vamos ver quem eram as pessoas envolvidas. Acho que até 2022 o caso Banestado vai reaparecer várias e várias vezes na imprensa. Pelo menos se depender de mim, vou sempre estar relembrando ele. E aqui chegando ao fim, umas noticinhas boas. Eu não sabia se dá tempo de comentar, não falei na introdução. Ontem, o Kelps Lima, presidente da CPI da pandemia lá do Rio Grande do Norte, que realmente está investigando, né, as confusões do consórcio Nordeste, seu Carlos Gabas, o PT, falou o seguinte: Kelps Lima precisou fechar a sessão para realizar oitiva secreta do empresário Paulo de Tarso, dono da acho que é Bioenergy, está escrito meio errado. As denúncias envolvem agentes públicos no caso da compra dos respiradores para o consórcio Nordeste. O cerco está fechando, fechando. E aí você vê, proprietário da Biogel Energy. Biogel Energy. Foi mal, não é Bioenergy não, é Biogel Energy. Tinha depoimento marcado para hoje, assim como o gerente administrativo e o gerente de finanças do consórcio Nordeste. Os dois últimos obtiveram decisões judiciais e permaneceram em silêncio na gestão. Será que tem alguém ameaçando o dono da Bioenergy? Fica, né, o cara que se cai em silêncio, não queria falar. Imagina só. O cara não quer falar se for público, se for televisionado. Mas ele fala se for secreto. Vai que tem alguém do lado de fora que tá com... o que é que você vai falar? O que é que você vai falar? Às vezes o cara tá sendo pressionado, né? Sendo ameaçado. Parece que essa CPI vai dar em alguma coisa. Parece. Pelo menos é alguma coisa no que tange a corrupção, né? Vamos continuar observando. E por fim, realmente a gente termina aqui. Quem poderia imaginar? Liberais contra a liberdade. O Texugo Wiki diz, liberal que não defende liberdade é só mais um comunista que tem vergonha de assumir adoração ao Estado. O Partido Novo aciona STF contra a portaria de Onyx que proíbe a demissão de quem não se imunizou. Realmente, né? Eles são a favor de... Não, demite. As pessoas não podem ter liberdade de escolha, se querem ou se não querem. Não pode. Esse é o Partido Novo. Enfim, ficamos por aqui. Obviamente, voltamos amanhã. Tinha que ter falado hoje da questão da CPM dos signos e tudo mais, mas como ainda vai acontecer ano que vem, mas a gente vai comentar, porque tem a PL 2630 aí vindo, possivelmente nas próximas semanas. Espera-se que volte ainda agora em novembro. Acho que amanhã a gente comenta, até ser uma notícia aí sobre a PL 2630. Alguém que está pedindo para ter calma, para não aprovar agora, e me deixou assim meio com o pé atrás. Enfim, lembre daquela curtida, aquela compartilhada. Se gosta do meu trabalho, considere se tornar membro do canal ou me apoiar através lá do Patreon. Se inscreve em todas as minhas plataformas. E é isso. Aquele grande beijo, abraço, tamo junto. Valeu, meus amigos. A gente se vê amanhã. Fui.